Analisando o propósito da vida. Cadernos 43, em 2 de dezembro de 1943. Diz Jesus: sempre, quando o homem se separou de Deus e do sobrenatural para se dedicar ao seu eu e às coisas naturais, ele diminuiu para si mesmo a felicidade de possuir também o natural. A primeira coisa que morre é a alegria sobrenatural, essa segurança e essa paz que nos faz fortes nas vicissitudes da vida, porque o homem não se sente só, ainda que esteja num deserto, ainda que sobreviva em um país destruído, porque sente sobre si e ao seu redor o amor de um pai e a presença de forças imateriais, mas sensíveis para os seus sentidos espirituais. Bem-aventurados os que estão nesta alegria. Eles possuem as riquezas eternas. A segunda, que perece, é o bem-estar natural. Não olheis com olhos de inveja para aqueles que, ainda que vivam em opróbrio a Deus, vos pareça que têm o seu prato cheio. Não sabeis quais e quantas outras coisas faltam na sua casa, nem quanto durará cheio esse prato. Em todo caso, sabei que, quanto mais cresce o bem-estar atual para o rebelde diante de Deus, tanto mais aumenta o rigor para a morte. Os Epulões não estarão no colo de Abraão, mas sim os Lázaros, de coração rico em obras santas e em obediência à santa vontade. Os rebeldes e também os que não se lembram do Senhor vivem lutando para aumentar a bolsa e o celeiro, as casas e as propriedades, os cargos e as honras. Ó infelizes iludidos, que quanto mais trabalham para se saciarem, mais o germe do pecado os corrói, como faz um roedor em um saco de grãos, que sempre mingua, ainda que seja sempre cheio, porque o castigo de Deus está sobre a obra deles. O que é que tendes hoje presente no vosso propósito de vida, mas que morre? Que vós não tendes mais os olhos do Espírito para ver a Deus, nem a palpitação do vosso Espírito para pensar em Deus? Vossas empresas triunfaram? Aumentaram as vossas riquezas? Vossa felicidade cresceu? Não. Estas, como a chama em um celeiro, tiveram um rápido flamejar, que seduzia os simples, não de espírito, mas que durava o que dura um fogo de palha, e perecia deixando um pouco de cinza que o vento dispersava e se tornava amarga ao paladar e hostil aos olhos. O vosso aparente triunfo se transformou em derrota e dor, e envolveu a vós e os que vós seduzistes. Voltai para Deus. Eu vos digo uma vez mais. Sobre os interesses individuais e também nacionais, há um interesse mais elevado, o de Deus, e este deve sempre ter a preferência. Se assim fosse, não cairíeis nos erros e nos delitos individuais ou nacionais em que vós caís, porque o interesse de Deus não é feito de coisas más, mas santas, e onde há santidade, não há erro e delito. E não somente isso, mas agindo como fazeis, impelis Deus a vos punir nos vossos campos, nos vossos rebanhos, vos dando fome seca, e impedis o derramamento de um orvalho dos céus, muito mais vivificante do que o orvalho da noite, que cobre de pérolas as hastes dos campos e faz crescer as colheitas e o feno. É o orvalho da graça nos vossos corações, que impedis de receber. É Cristo que não pode trabalhar em vós. É inútil dizer que os céus façam chover o justo sobre a terra. Ele desceu uma vez, mas vós permanecestes e vos tornastes cada vez mais como terras estéreis e áridas pedras. Estais enclausurados em vossos espíritos, envoltos de carne e sangue, mortos pela carne e pelo sangue, e o Salvador não pode entrar para vos salvar. No entanto, eu virei.
Virei incansavelmente e individualmente para bater nas portas dos corações. E onde houver quem me abra, entrarei para fazer morada de paz em vós. Eu virei para a terra, porque sou ainda o desejado pelos justos e pelos santos. Virei para assumir o meu reino na minha segunda vinda e para o meu triunfo final. Atrairei para mim o mundo dos viventes no espírito, e raças e nações convergirão a mim, para ver a minha glória, que é coroada com uma cruz. Fluirá a paz, porque sou o Senhor da paz. Fluirá como um rio de leite sobre o mundo, para o tornar virgem pela mansidão. Um mundo que, depois de tanto sangue, de todos os continentes, grita a Deus a sua dor, por ele ter sido extraído das veias pela mão dos irmãos. Eu lavei com meu sangue o sangue desta terra, desde Abel até ao dia da minha morte. Mas depois, o delito do ódio humano, que é fruto satânico, tornou imunda novamente a terra. E não há torrão do vosso planeta que não tenha conhecido o sabor do sangue. Destes torrões, encharcados de sangue humano, sobe um miasma que os torna cada vez mais ferozes. Não há senão o meu poder que possa purificar o que vos rodeia e o que há dentro de vós. E quando chegar a hora, virei para vos purificar, e a terra do ódio humano, para que com os seus viventes vós sejais apresentáveis a Deus. A última luta será de ódio puramente satânico. E então nada haverá para odiar, senão Satanás e seus filhos. Agora vós odiais todos. Até os santos dentre vós odeiam, mais ou menos, o inimigo e o vizinho. E isso agiliza as obras de Satanás e dificulta as obras de Deus nos indivíduos ou nas nações. Não tenhais movimento de rancor ou de desprezo, vós que sois os mais caros para mim, pelo menos vós. Eu morri por todos, lembrai-vos, italianos, franceses, ingleses, espanhóis, alemães ou romenos, são igualmente tingidos pelo meu sangue. Eu vos cimentei todos no cepo da videira divina com o meu sangue. Por que odiar-vos então? Nem as divisões de raça, nem as divisões de cultos justificam o vosso rancor. Só eu sou o juiz. E quem se enfurece com o seu semelhante em nome da fé ou da pátria é contrário à caridade e por isso contrário a Deus. Eu não amaldiçoarei os enviados para combater, porque ensinei a obediência à autoridade. Mas meu anátema já está dito, e encherá de estrondo o firmamento no dia do juízo, para aqueles que, sob o mentiroso manto de patriotismo e de defesa da fé, se arrogam o direito de saquear e matar para servir a si mesmos. Não agiteis um estandarte em que não credes. Não pronuncieis defesa do que desprezais no coração. Não digais, sou o defensor de Deus e da pátria, da causa de Deus e da pátria. Mentis. Vós sois os primeiros que atentais a esta e àquele, e que prejudicais não a Deus, superior aos vossos atentados, mas à pátria. Começai a defender a Deus em vós, e a pátria em vós, e não troqueis a fé e a pátria por um prato de lentilhas, ou por 30 malditas moedas. Ó destruidores e mentirosos, adúlteros da fé e da pátria, escarnecedores da vossa doutrina e da vossa mente, porque dizeis uma coisa e fazeis outra, porque sabeis que o que fazeis é errado, e mesmo assim o fazeis, porque esposaste uma ideia ou a fé, e depois a traís por um baixo amor, porque mentis a vós e aos outros, porque destruís o que outros cultivaram para vos dar por herança. Ó cruéis, que destruís também a obra de Deus e matais o templo do vosso corpo, no qual há uma alma morta, e o templo de Deus, porque nas igrejas são muito escassos os fiéis e os ministros vivos.
Para que servem os vossos ritos feitos com a alma morta? Não vos lembrais que a Deus se oferecem hóstias vivas, perfeitas e as primícias? E vós ofereceis os restos, as estragadas, as mortas? Mortas porque matais o que tocais com a alma morta, estragadas porque deformais o que dais a Deus com a alma enferma, restos porque reservais a Ele o que vos sobra depois de haverdes enriquecido para o vosso gozo. Voltai a Deus, voltai a Cristo, sacerdotes, voltai para vos tornardes sacerdotes. Tendes necessidade da sua consagração, do óleo que destila do sacerdote eterno. Sois muitos os reduzidos a lâmpada sem óleo, e os fiéis se perdem porque não têm luz nas trevas. Levai a luz a eles. Eu sou a luz do mundo, mas vós não podeis me levar se não me tiveres em vós. E não maltrateis o meu porta-voz se ele vos diz isto. Ao contrário, abençoai-o, pois ele vos faz conhecer a verdade e vos dá a maneira de olhar para vós no meio das chagas da alma e vos tirar todo o pó que vos suja. Se a verdade é amarga e vos desagrada, pensai que se vos foi dita é por vossa culpa. Essa verdade não precisaria ser merecida, seria melhor. Mas, visto que a merecestes, não rejeiteis o meu porta-voz. É com lágrimas que vos diz. Se eu o escolhi para fazer isto, é porque o amo, e vejo no seu espírito uma morada, na qual sou sempre recebido com respeito do súdito ao rei, e com a simplicidade de um menino para com o pai. Eu disse, quem me ama faz as mesmas coisas que eu faço, porque eu vivo nos que me amam, vítimas que se aniquilam no amor até morrer, e neles opero as maravilhas do meu poder.